Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. E hoje nós estamos aqui, olha só, com o professor Marcelo, com a professora Ana. Hoje nós vamos contar para vocês uma história muito legal, que foi uma escrita nossa aqui do Paraná mesmo, que mandou pra gente, tá? É a respeito de um relacionamento entre um indígena e uma branca, uma mulher. E aí vocês vão ver como é interessante como o amor pode vencer todas as fronteiras, um amor verdadeiro, ok? E, gente, não se esqueça de... Deixe seu like, Se inscreve! se inscreve no canal, deixe seu like. Isso, e compartilhe nosso vídeo. Compartilha, segue, se inscreve, compartilha. Então, meus queridos, estamos hoje aqui para contar para vocês uma história que foi nos enviada, né, por uma escrita, e essa história é o amor entre duas culturas. Então, essa história começa com um grupo de pessoas, de jovens, tá, muito ricos. Eles tinham muito dinheiro, né? Então, eles acostumavam a fazer grandes passeios, eles viajavam o mundo, né? Então, costumavam viajar direto, conheciam o Egito, Itália, todos os países. Então, eles já estavam fartos desses programas. Aí, um certo dia, a turma resolveu fazer um passeio diferente. Então, todos se reuniram e resolveram fazer uma aventura radical. Iam para uma tribo indígena no meio de uma floresta. Mas a Patricinha não queria ir. Os seus amigos insistiram que ia ser muito legal, radical, diferente. Ela não queria ouvir falar disso. Ela dizia, jamais eu vou no meio de uma tribo, lá deve ter muito mosquito, vários insetos, animais selvagens, não vou. Enfim, toda a turma insistiu, até que ela se convenceu. Tá bom, eu vou. E os seus amigos ficaram muito felizes. Então, prepararam toda a sua viagem, tudo que fosse necessário, e lá foram eles. Chegando nesta reserva indígena, encontraram um grande cacique, o chefe daquela tribo. E ele os recebeu com muita atenção e disse que eles aguardassem até o final do dia, porque quem iria levá-los para conhecer toda a tribo e a floresta seria o seu filho, um grande guerreiro forte, caçador, que já estava há 2 dias na floresta, caçando para toda a tribo. Ele era um grande guerreiro de fato e era responsável por toda a caça para alimentar aquela tribo. Então, dito isso, os amigos ficaram aguardando o final do dia. Quando, de repente, da floresta, o nosso valoroso guerreiro com a sua caça. Vai, não ia ter o corte. Você vai pegar a caça. Entregou a caça para as mulheres da tribo e ficou encantado. Com a beleza da Patricinha. Quando ele viu a Patricinha, nasceu ali um grande sentimento forte, amor à primeira vista. Patricinha viu aquele valoroso guerreiro. Ela teve certeza que era o homem da vida dela. Ah, meu Deus! Estou apaixonada, não vou para Pocahontas agora. À noite, o guerreiro levou todos os visitantes preparou as tendas para os visitantes. Quando a Patricinha olhou onde ela iria dormir, ela já teve uma crise de pânico, de nervo, porque era uma rede, numa tenda, no meio da selva, e ela ficou imaginando, meu Deus do céu, os animais, os bichos, e ela começou a chorar. Chorou muito. E o guerreiro a acalmou, dizendo, não,
Patricinha, eu, guerreiro forte, vou ficar aqui, vou velar o seu sono, vou cuidar de você a noite toda. E assim aconteceu. Então tiveram uma noite de sono tranquila. No outro dia de manhã, Patricinha acordou. Ai, que dia lindo, que noite agradabilíssima. Mas ela percebeu que o guerreiro não estava ali mais ao seu lado. Cadê? E ela ficou muito curiosa. Resolveu sair procurar. Guerreiro? Ela olhou, o guerreiro estava nadando no riacho perto da aldeia. Ela ficou encantada de ver tanta beleza. Tomando banho, né? Ela ficou encantada de ver tamanha beleza. Naquele momento ela teve certeza que ela não poderia mais viver sem aquele maravilhoso homem. Que lindo! E ela resolveu então se declarar para ele. Disse para ele ir embora com ela, morar com ela na cidade grande. Era tudo que ela queria. Ela ia cuidar dele, mostrar as maravilhas do mundo moderno para ele. Se fosse viver com ela na cidade, ela iria mostrar as maravilhas do mundo moderno para ele. Oh, mas isso era uma coisa difícil. O guerreiro amava a floresta, mas ainda assim ela tentou. Oh, guerreiro, vamos embora comigo? Por favor. Vamos conhecer as coisas do mundo moderno. E o guerreiro, por sua vez, muito relutante, mas também se declarou para a Patricinha. Quando os dois foram conversar com o cacique, então, quando os dois pediram para o cacique que eles queriam, o filho dele, o grande guerreiro, queria ir para a cidade com a Patricinha para conhecer a família dela, porque eles se apaixonaram, o cacique ficou muito preocupado. Ele ficou mas com muito medo, porque não sabia o que seria uma cidade grande para o seu filho, mas ele consentiu. Quando chegaram lá na cidade grande, o guerreiro ficou maravilhado com aqueles prédios, com aqueles edifícios gigantes, aquelas construções maravilhosas, que ele não podia ver isso nunca na floresta. Ele ficou realmente encantado, mas era muito carro, muita buzina, muito barulho, e também isso causou um certo temor no nosso guerreiro. Mas a Patricinha o acalmou e o levou, claro, para a sua casa. Então vamos te levar para Então a Patricinha resolveu levá-lo para a sua casa, claro, né? Ele ia ficar hospedado lá e apresentá-lo aos seus pais. Ai, pai, olha meu guerreiro, ele vai ficar com a gente agora, estou apaixonada, eu conheci ele lá na tribo, ele vai ficar com a gente, vocês permitem? Mas o pai e a mãe ficaram muito preocupados, mas é claro, eles permitiram. Depois de um tempo, eles resolveram que teriam que voltar para a selva, porque o guerreiro não podia ficar naquela cidade, ele gostava da natureza. Então, assim foi feito. Patricinha abriu mão de tudo de bom que ela tinha, de todo o seu conforto, e ela resolveu voltar com ele para a floresta. Quando chegou na floresta, o nosso querido guerreiro foi ter com o seu pai, o cacique. E quando ele contou que ele estava vindo definitivamente morar com Patricinha, ali no meio da floresta, o seu pai ficou muito preocupado. Patricinha abandonou tudo para ficar na tribo. O grande cacique ficou muito preocupado, achando que talvez aquilo não desse certo. Mas como ele era um pai muito compreensível, ele consentiu. Então, o pai teve lá as suas preocupações, porque Patricinha era uma moça da cidade, era uma realidade muito diferente, então seria um grande desafio para ela. Enquanto isso, o tempo foi passando, Patricinha foi se envolvendo, foram se apaixonando, enfim, fizeram sua família, sua vida, muito felizes. Mas os pais de Patricinha estavam ansiosos para rever a sua filha, queriam notícias dela, então resolveram visitá-los lá na floresta. Mas a surpresa foi tanta quando eles chegaram,
que Patricinha, ao vê-los, foi correndo abraçá-los. Ai, papai, mamãe. E o nosso querido guerreiro também foi abraçar agora também seus pais. Mas o que os pais de Patricinha não imaginavam, que a família havia se multiplicado. Agora eles tinham filhinhos, o Kiwi e a Kaki. Oh, eles eram tão lindos. E quando eles ficaram sabendo que os seus avós estavam chegando, eles saíram doidos correndo para encontrá-los. Então os netos foram correndo para... Mas aconteceu que eles atropelaram tudo. Ah, meu Deus! Mas foi uma grande festa. Então aquela noite a tribo teve uma festa realmente diferente, onde duas culturas unidas pelo amor fizeram uma nova história. E assim termina a nossa história de hoje, onde a Patricinha e o nosso bravo guerreiro foram felizes para sempre com seus filhinhos